Apesar de hoje a gente estar fazendo correção de atividade, assim como na semana passada, então infelizmente semana passada. Bom dia, Laura. Semana passada a gente acabou se empolgando e iniciou a correção e tudo mais, e eu acabei esquecendo de pôr para gravar. Hoje eu lembrei, certo? E aí, nós vamos trabalhar em capítulo 10, a parte do praticando, que vai estar na página 496 do material de vocês. Isso no livro 3, ok? Desculpa. Daí, como eu tinha requisitado lá no grupo, pedi para que vocês já deixassem os materiais já de pronto, né? Para que a gente possa iniciar, ok? Então, vamos nós aí. Deixa eu pegar um materialzinho, que eu tenho um material do aplicativo aqui no computador. E aí eu vou espelhar para vocês aqui, para a gente poder acompanhar junto. Pronto, show de bola aí. Então, ó, em relação ao praticando aí, página 496, vocês estão nessa paginazinha igualzinha, não é isso? Sim, piririm. Então, essa parte dos exercícios resolvidos a gente não vai trabalhar, certo? Agora vocês vão ter que falar. Eu tô vendo que alguém tá mandando aqui no chat. Para abrir o chat complica a minha vida. Mas alguém colocou alguma coisa no chat aqui. Enfim. Colocaram sim. Pronto. Obrigado por traduzir. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, falem, por favor, certo? Porque eu não vou estar vendo o chat aqui. Quando eu espelho a tela, fica aparecendo só essa tela para mim, certo? Então, primeira questão diz assim: em relação à gametogênese humana, é correto afirmar? Teve até uma questãozinha parecida com essa na prova de vocês, não foi? Eu acho que alguém veio até tirar dúvida comigo. Teve. Só não foi eu que E fui tirar dúvida, mas teve. não foi tu, não? Não. Alguém veio tirar dúvida perguntando, professor, mas por que só uma? Né? Porque na ovulogênese, no caso na gametogênese feminina, ocorre a formação dos glóbulos polares, são aquelas células que degeneram. Então, cada uma ovogônia vai formar um único óvulo no final, certo? E aí, mas se forem dois óvulos, eu digo, é porque vieram de duas ovogônias, né? E se forem três, foram três ovogônias, mas uma ovogônia só vai produzir um único óvulo, certo? Eu acho que eu já acabei respondendo a questão aí, tá? Mas vamos lá. O espermatócito primário, alternativa em relação à gametogênese humana, quando ele fala gametogênese humana, pode ser tanto masculina quanto feminina. É correto afirmar. O espermatócito primário, originado pelo crescimento da espermatogônia, sofre mitose. Opa. Já morreu aí a questão por quê? O processo de produção de gametas é um processo de quê? É mitose ou é meiose? Meiose. Meiose, certo? Então, gametogênese é meiose. Então, já corta aí a primeira questão. Alternativa B. Uma espermatogônia dá origem a 4 espermatozoides na gametogênese masculina. E aí, verdadeiro ou falso? E aí, só precisa dizer verdadeiro ou então falso. Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque o espermatogônio forma 4. De acordo com a imagem que na prova eu fiz isso. Porque tem dois N, aí Exatamente. forma Se você 4. olhar a questão de número 2, a questão de número 2 já responde isso aí. Olha para a questão 2, o que está acontecendo. O esquema a seguir representa etapas da espermatogênese. Vê lá no início quantas células tem, vê lá no final quantos espermatozoides são formados. Tá? Então, não sei se vocês já se ligaram nisso aí, mas quando vocês estiverem fazendo alguma prova, principalmente prova de escola, que a gente sempre condensa um conteúdo único, vocês prestarem atenção, algumas questões elas se complementam, uma acaba trazendo uma luzinha para a outra, certo? No caso da prova de vocês, caiu uma sobre gametogênese feminina. E aí, se eu estou falando de gametogênese feminina, uma ovogônia só vai formar um óvulo. Mas na gametogênese masculina, uma espermatogônia forma, assim, 4 espermatozoides. Sendo assim,
A alternativa correta, a alternativa correta, alternativa B de bola, B. certo? Aqui ele diz nascer. Durante o período de maturação na ovogênese ocorre a formação de 2 ovócitos secundários? Não. Se só tenho uma ovogônia, vai ser só um ovócito, certo? D. Período de diferenciação ou espermiogênese é quando as espermatogônias sofrem mitose, né? Não é mitose, é meiose, tá? Em cima. A alternativa é, após o período de crescimento, das ovogônias ocorre a formação de 4 glóbulos polares. São 4? Não, são só 3, tá? São 3 glóbulos polares e uma das células seria a célula viável, certo? Então, a alternativa correta fica aí a alternativa B, certo? Tranquilo? Tranquilo? Aceita, Tranquilo? Giovana? Eu acabei de ver aqui que tem alguém para entrar. Tá. Deixa eu... dar um stop share. Giovânia chegando na Zara. Screen share. E voltemos para o livro. Então, até aí tudo certo? Então, primeira questão, alternativa B de bola, certo? Questão número 2. Na questão número 2, ele diz assim. Professor, qual é a página? Página 496, minha flor. Ok. Capítulo 10, livro 3. Tá? A primeira questão ficou a alternativa B, certo? Nós vamos iniciar a segunda questão agora, ok? Da parte do Certo. praticando, tá? Obrigada. De nada, Flor. Então, ó, questão número 2. O esquema a seguir representa etapas da espermatogênese, tá? Que é a gametogênese masculina, tá? E ele coloca aqui A, aqui tem 1, tá vendo, né? A, aqui tem 1, aí tem B, aqui tem 2, aqui tem C e aqui tem 3. Aqui tem D, certo? Antes de mais nada, tá? Vamos começar a dar nome aos bois. Por quê? Porque fica mais fácil, tá? A célula A está se dividindo. Se é que está dividindo, quem é que entra na divisão? Que célula seria essa aqui? A espermatogônia. Não, espermatogônia estaria antes. Ela estaria aqui, certo? E a espermatogônia, ela iria sofrer um processo de maturação. Maturação, dando origem a A, certo? Então, se vocês voltarem aí, deixa eu dizer uma paginazinha bem. Jonathan entrando aqui. Se vocês voltarem aí na página 493, tá? Na página 493, vai ficar bem mais fácil da gente entender isso aí, certo? Então, se liga. Essa célula A já é a célula que vai dividir. Vê lá na página 493, no finalzinho da página, do lado esquerdo, tem o esquema, certo? Qual é a célula que entra em processo de divisão?
Que célula seria essa aqui? Que está entrando em processo de divisão. Espermatogênese. Não. O nome da célula, dessa célulazinha. Ele é chamado de espermatócito. Espermatócito 1. Certo? Ou espermatócito primário. Aqui está aparecendo um L, né? Espermatócito primário. Se A é espermatócito primário, B vai ser o quê? Espermatócito secundário. Secundário, muito bem. Espermatócito 2, ou espermatócito secundário. E o número 1 vai representar o quê? Vão olhando aí na página 493 lá o esquema. É só seguir, só que lá está de cima para baixo, aqui está da esquerda para a direita. Esse número 1 seria qual divisão? Meiose. Qual das meioses? Meiose 1. Meiose 1. Se aqui é meiose 1, tá? Automaticamente aqui passa a ser o quê? Meiose secundária. Meiose secundária ou meiose 2. Certo? Então aqui eu tenho a meiose 1, certo? Dando origem aos espermatócitos secundários. A meiose 2 vai dar origem a essas células aqui. Quem são essas? Espermatide. Falta um acento aí. Espermátide. Espermátide. Isso, muito bem. Tô parecendo aqueles meninos quando aprende a escrever. Espermátide. Lembra do acento. E aí, em 3, que está aqui, está acontecendo que processo? A maturação. Maturação. Espermiogênese. Que recebe o nome de quê? Espermiogênese. Como eu sou burro. Eu podia estar fazendo isso aqui, né? Espermiogênese. Como ficou melhor. Certo? E aí, no final, deu origem a essas células aqui, que são quem? Espermatozoide. São os espermatozoides. Então aí, os espermatozoides. Tá? Então vamos lá. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. A célula A é diploide. Então a célula A tem a quantidade total de material genético. Entre essa célula aqui, ó, que é a espermatogônia e A, houve algum tipo de divisão? Aqui eu tenho espermatogônia. Daqui para cá eu tive um processo de quê, gente? Maturação. Houve algum tipo de divisão? Não. Não. Então, se a minha espermatogônia ela é diploide, ela é 2N, isso quer dizer que o meu espermatócito primário, ele também vai ser o quê? 2N, porque não houve divisão nenhuma. Ele ocorreu apenas a maturação, certo? Então, a célula A é diploide? É. Célula B, já ocorreu alguma divisão aqui? Sim. Então, célula B já é o espermatócito secundário e ele vai ter 2 conjuntos haploides em cada célula. Então, já passa a ser célula haploide. C vai ter um conjunto haploide em cada, certo? E D, principalmente porque já é haploide e sofre só o processo de maturação ou espermiogênese, certo? Então, de cara, nós ficamos com que a alternativa
Alternativa A. Por que a B está errada? A separação dos cromossomos homólogos ocorre na etapa 2, tá? Separação dos cromossomos homólogos ocorre na etapa 1, tá? Eu já vou ter a divisão aqui na etapa 1. Na 2 eu vou ter a separação das cromátides irmãs. C. As células A e B são diploides? Não, a gente já viu que B é haploide, tá? D. O número cromossômico é reduzido durante a etapa 3? Não. O número de cromossomos já começa a reduzir a partir daqui, ó, da etapa 1. Onde as células B já tem 2 vezes um conjunto haploide de células, tá? A alternativa é, a separação das cromátides irmãs ocorre na etapa 1? Não. Aí já é o inverso. Cromátides irmãs ocorre na etapa 2. Tá? Cromossomos homólogos na etapa 1, cromátides irmãs na etapa 2. Tá? Então, ele aqui inverteu as alternativas B e E. Então, sendo assim, a alternativa correta, a alternativa A. Alguma dúvida? Duvidinhas? Dúvidas, gente? Não. Então, vamos para a questão seguinte aí. Questão de número 3, certo? Cadê? Questão de número 3. Esse negócio está bugado. Questão 3, vamos lá. Questão 3 diz: observe as afirmações referentes ao processo meiótico durante a ovogênese. Meiótico. Processo de quê? Meiose. Ovogênese. Especificamente em quem? A ovogênese ocorre em homens, né? Mulheres. Mulheres, certo? Então, é a gametogênese feminina especificamente, certo? Então, preste atenção. Meiose para a gametogênese feminina, tá? Então, vamos lá. 1. Na prófase 1, ocorrem as seguintes subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Verdadeiro ou falso? E aí, verdadeiro ou falso? Isso aqui está verdadeiro. Até na parte do paquíteno, do zigóteno, entre zigóteno e paquíteno, ocorre o crossing over, que é aquela troca de partes entre cromossomos que aumenta a variabilidade genética, certo? Então, 1 está verdadeiro. 2. Na anáfase 1, verifica-se o estrangulamento citoplasmático e a formação do envoltório nuclear ao redor dos cromossomos. Anáfase é quando finaliza ou anáfase é a fase de migração? Migração. Então, tudo que ele descreveu aqui não é na anáfase, é na telófase, tá? Então, está falso, tá? 3. No final da telófase 1, são formadas 2 células morfológicas e geneticamente idênticas. Verdadeiro ou falso? E aí, verdadeiro ou falso? Eu vou dizer falso porque eu não lembro se são idênticas. Falso, porque Totalmente não são idênticas. idênticas. Por que que elas não são idênticas? Porque antes de chegar na telófase, passou pela prófase. E na prófase, aconteceu o crossing over. Se tem crossing over, vai ter alteração do material genético e as células nunca serão iguais. Tá? Nunca serão geneticamente idênticas. A gente só vai ter células geneticamente idênticas na mitose, onde eu tenho uma divisão equacional, certo? Então, falsílimo aí. 4. Intercinese é uma fase de curta duração, depois da qual começa uma segunda divisão celular que faz parte do processo de divisão meiótica. Verdadeiro ou falso? E aí?
Vocês só dizem ou verdadeiro ou falso. 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. E aí, quem chuta, quem joga na Mega Sena? Verdadeiro? Verdadeiríssimo, tá? Lembrando que Na trave. na intercinese não tem nada de duplicação de material genético, nadinha, nadinha, nadinha. Intercinese vai ser só uma reorganização da célula para poder entrar na meiose 2. Inclusive, na intercinese, tem aqueles mecanismos de checagem. Lembra que a gente falou dos checkpoints? Tá? Na intercinese tem um checkpoint para que a célula possa prosseguir para divisão 2 da meiose, certo? 5. Ao final da ovogênese, formam-se 4 células haploides férteis. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque na ovogênese formam-se quantas células? Quer dizer, quantas células férteis? Uma só. Apesar de se formarem 4 células, 3 delas degeneram, que são os glóbulos polares. E células férteis formam-se apenas 1. 1 e 4 está correto, a alternativa D de dado. Certo? Dúvidas? Duvidinhas? Nopes? Beleza. Então vamos adiante. Questão de número 4. Sobre a meiose, responda as questões propostas. Está aparecendo um negócio aqui, peraí. Pronto, voltemos. Aí ele diz: por que a meiose é conhecida como divisão reducional? Porque ela reduz o número de células. Não, o número de células aumenta. Então esqueci uma. Olha aí o porquê. Quantidade de material genético nas células filhas reduz-se a metade, certo? Por isso que é chamado de meiose, meio, metade, certo? Porque a meiose pode ser considerada uma fonte de variabilidade genética. Falamos ainda agora sobre isso. É como reduz a quantidade de material genético, a variabilidade genética aumenta. Não, tem a ver com alguma coisa da prófase 1. Então, O foi que eu disse que acontece na prófase 1? Alguém está botando lá no chat, mas eu não consigo ver. Eu só vejo aqui a notificação. Crossing over. Exatamente. João Vitor Dias disse. Por conta do crossing over, também chamada de permutação, que ocorre na prófase 1, certo? Por conta do crossing. Ah, como ficou bonitinho. Era melhor do que eu estar desenhando, fazendo um negócio igual o menino analfabeto, né? Então, por conta do crossing over que ocorre na prófase 1, certo? Então, crossing over pode ser chamado de permutação. Beleza, beleza? Até aí, tranquilo? beleza. Então, vamos nós. Clear drawings. E vamos para questão de número 5, tá? Questão número 5 diz assim: considere um caso em que uma fêmea de dragão de Komodo teve 5 filhotes.
2 anos e meio após seu último contato com o macho da espécie. Uma das explicações para esses nascimentos pode ser o fato de algumas fêmeas terem sido mantidas em cativeiros por muitos anos sem a presença de macho. Descreva que processo reprodutivo possibilitou a geração desses filhotes. Como que é o nome do processo de reprodução onde os indivíduos são gerados a partir de óvulos não fecundados? E aí, alguém sabe? João Vitor disse partenogênese. Não, não é per, não, é par. Começa com A. É par, Tá? par. Exatamente. Certo? Então, processo de parternogênese, tá? Que é justamente parternogênese. Tem R, não, tem não. Que é justamente o processo de produção de indivíduos a partir de óvulos não fecundados, certo? Aí ele diz, qual a vantagem evolutiva desse processo? Qual seria a vantagem evolutiva? Que não precisa de macho. Exatamente, tá? Não necessita de outro de Então, esse processo é muito comum em artrópodes, tá? Abelhas, por exemplo, é muito comum acontecer esse tipo de reprodução, certo? Então, não necessita de outro indivíduo para acontecer, ou seja, é um processo que depende única e exclusivamente da fêmea, tá? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vamos nós aqui para questão de número 6, que é The Ultimate. Vamos lá. Ele mostra a figura. Eu odeio quando fica aparecendo esses quadradinhos laranja. E aí ele diz assim. A figura a seguir compara os processos de divisão celular na mitose e meiose. Então, mitose aqui, ó. Final das contas, eu tenho células iguaizinhas ao que eu tinha no início. Certo? E na meiose, eu vou ter células diploides no início. E no final, eu vou ter células haploides. Tá? E aí ele diz assim. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que contém as proposições corretas. Tá? 1. Após a divisão mitótica, mitótica, mitose, meiótica, meiose. A partir de uma célula-mãe, são formadas duas células filhas idênticas àquelas que originou. Ele está dizendo que eu faço cópias idênticas na mitose. Está verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Então, 1 está verdadeiro. Beleza. Então, vamos lá. Na 2. A divisão reducional da meiose corresponde à etapa na qual o material genético se reduz à metade, similar ao que acontece na mitose. Opa! Similar ao que acontece na mitose. Na mitose acontece divisão do material genético de maneira reducional? Não. Não. Então, o número 2 está o quê? Está Errado. falso. 3. Antes da divisão equacional da meiose, a célula deve passar por uma nova etapa de replicação do DNA. Ele está dizendo que na intercinese ocorre duplicação do DNA. Verdadeiro ou falso? E aí?
Eu tenho Falso. duplicação do material genético no meio da meiose ou no início da meiose? No início. No início, certo? Ele está dizendo aí que está acontecendo no meio, tá falsélimo. Certo? 4. A principal diferença da mitose para a meiose é que o primeiro, no caso a meiose, forma 2 células idênticas. O segundo gera 4 células diferentes, sempre funcionais. Verdadeiro ou falso? Verdade. Sim. Células diferentes, sempre funcionais. Na gametogênese feminina, eu formo 4 células funcionais? Não, apenas uma. Apenas uma. Então tá verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Tá vendo como a gente se deixa levar pelo negócio aí? O cara vai levando, vai levando, vai levando e a gente, como diz a história, leva a gente no bico, né? Então prestem atenção nesses pequenos detalhes. Ele disse que sempre gera 4 células diferentes, sempre funcionais. Não. Se estivesse falando de gametogênese masculina, sim, sempre serão 4 espermatozoides. Beleza. Mas se eu falo de gametogênese feminina, eu só vou ter uma única célula funcional, certo? E ele Se não falar está em geral, tem que saber dos dois. Exatamente, ele está falando geral, ele não está falando de um único tipo de gametogênese. Se ele falasse na gametogênese masculina, a meiose sempre gera 4 células funcionais, tá certo, certo demais, certo? Mas aí ele disse, na meiose sempre há a formação de 4 células que são funcionais. Mas aí se eu estiver aplicando a meiose na gametogênese feminina, tem os glóbulos polares que são células não funcionais. Tá? Então, tá falso. Apenas um está verdadeiro. A alternativa correta. Cadê? Tem que voltar lá para cima. Letra A. A alternativa correta, a alternativa A. Muito bem. Certo? Apenas um correta. A alternativa A. Certo? Essa parte desenvolvendo habilidades e as atividades complementares fica por parte de vocês, até porque tem os QR Codes aqui, ó, tá? E vocês podem, por meio do aplicativo lá do SAI, conseguir não só a resposta da questão, como também a explicação. E muitas vezes ele vem até com algum tipo de vídeo que vai informar como que acontece, enfim. Então, é um material que vocês têm todo o suporte, todo o apoio para fazer em casa sozinhos, ok? Então, essa parte aí do desenvolvendo habilidades e a parte das atividades complementares, vocês vão fazer em casa, ok? Temos 2 minutinhos só para finalizar. Por hoje, nós vamos ficando por aqui, tá? Essa atividade vai ficar gravada e logo mais ficará disponível para vocês consultarem nas redes sociais da escola, certo? Acho que lá acho que o professor Cristóvão fez um YouTube, né, para a escola, se eu não me engano. Enfim, Foi. vai estar disponível para vocês em algum dos canais oficiais aí da escola, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Bom final de semana a todos e até próxima sexta-feira. Valeu, valeu!